Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Minhas Planilhas. E hoje eu vou falar sobre formatação de segmentação de dados. É uma dúvida de muitas pessoas, que muitas pessoas já vieram falar comigo. Ao invés de responder uma por uma, então eu resolvi gravar um vídeo para vocês, legal? Mas antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu joinha, tá? Que segundo o YouTube, quase 80% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos no canal. Então inscreva-se, me ajuda muito, tá bom? Então, vamos para a aula. Então, pessoal, o arquivo é esse aqui, tá? É formatação de segmentação de dados. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, aqui é uma formatação de dados padrão, tá? E aqui você pode mudar, né, as cores que a gente tem por padrão. E aqui eu dei umas dicas, olha só, como a gente consegue fazer diferente algumas formatações, né? Que a gente normalmente não consegue fazer, tá? Então tem um pequeno macete. E aqui eu deixo para vocês baixar a planilha também com esses modelos. Eu vou deixar disponível também esse arquivo com os modelos para vocês. E algumas dicas aqui do que é em cada item, cada elemento da segmentação de dados para você conseguir formatar, legal? Então vamos lá. A segmentação de dados ela é usada para filtrar consultas, tabelas ou tabelas dinâmicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela. Como é que eu sei que é uma tabela? Toda vez que eu clico nesse intervalo aqui, ele abre uma guia contextual aqui, por exemplo, ferramentas e tabela, e tem a guia design, a gente também pode formatar nossa tabela, ok? Se clica fora, essa guia some. Então, clicando aqui, ele abre essa guia contextual, dizendo que é uma tabela, ok? Aqui nós temos o nome da tabela, no canto esquerdo. Aqui nós temos a formatação dela, e aqui nós temos essa opção aqui, ó, inserir segmentação de dados, legal? Então, olha só, vou inserir uma segmentação de dados e eu quero filtrar essa tabela por exemplo, vendedor. E eu vou clicar em OK. Então, por exemplo, eu criei os vendedores, né? E eu vou clicar e a tabela vai ficar com esses filtros aqui. Muito bem. Então, essa é uma forma de usar segmentação de dados. E a outra forma é, se eu clicar na tabela, na guia inserir tabela dinâmica. E essa tabela dinâmica eu vou jogar, por exemplo, para esse modelo aqui. Agora tem uma tabela dinâmica, que eu vou, por exemplo, aqui colocar o nome do vendedor em linhas e quais produtos ele vendeu. Eu não tenho quantos produtos que ele vendeu. Eu tirei aqui valores, tá? Porque não é o caso que a gente precisa. Então, esses dois casos que a gente usa em tabelas e tabela dinâmica. Muito bem. Vamos eliminar isso aqui agora. E agora eu vou usar aqui como a gente usa a formatação. Tá? Então, olha só. Geralmente nós temos essas opções aqui. Quando você tenta modificar, ele não deixa, né? Ele fica aqui em cinza, desativado, e ele não deixa modificar a segmentação de dados. Então, a dica é, quando você clica aqui, clica em duplicar. E assim, né, você dá um nome para a segmentação de dados e clica em OK. Então perceba que agora que eu dupliquei ele veio aqui para cima. Aula YouTube, que eu dei o nome. E agora sim, ele nos permite modificar. E aqui nós temos os elementos da nossa segmentação de dados que a gente pode formatar. Por exemplo, eu vou fazer um modelo desse aqui, ó, desse exemplo 1, que é esse azul aqui. Então, segmentação de dados inteiro. Eu posso mudar o tamanho de fonte, o contorno, o tipo de fonte. Então, vamos clicar aqui em formatar. Eu até vou mudar a fonte para a gente ver que a gente pode mudá-la também, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um pouquinho diferente. Vamos pegar uma Century Gothic. Uma fonte, vamos pegar um pouquinho maior também. Vamos deixar sem nenhuma borda, então ele vai ficar sem essa borda aqui da segmentação de dados. E preenchimento vamos deixar sem, ok? E vamos clicar em OK e OK novamente. Ele ainda não selecionou. Vamos clicar aqui e agora a gente pegou aqui, ó, aula YouTube. Vamos clicar e olha só. Então ele ficou maior, né? Ok? Não está tão legal, mas é para a gente ter um modelo e depende do espaço que você vai usar, você precisa aumentar a fonte ou até mesmo às vezes diminuir a fonte.
Legal. Agora vamos à questão de cores. Muito bem. Agora eu quero deixar esse tracejado embaixo do cabeçalho, com essa mesma cor do azul aqui. A gente clica novamente com o botão direito, modificar. E agora nós vamos trabalhar com o cabeçalho. Vamos em formatar. Agora vamos em borda, vamos clicar aqui em nenhuma. Eu vou pegar esse azul que eu já tenho aqui, essa cor. Pegar esse tracejado aqui, um pouco mais forte. Em OK e OK. Muito bem, agora tem esse tracejado ali. Agora nós vamos clicar o botão novamente aqui em modificar. Agora nós temos itens com dados selecionados. Ou seja, quando eu clico naquele botão, ele é um dado selecionado, né? Ele tem dados naquele filtro e ele está selecionado. Então, esse aqui onde está esse azul aqui, que significa que ele está selecionado. Vamos clicar em formatar. Olha só, eu deixei ele sem contorno, então borda nenhuma. Preenchimento, então, vou clicar em limpar e eu vou escolher aqui mais cores. Só um momento, deixa eu pegar então o RGB para ter igual ali, eu não consigo selecionar. Olha só, o RGB é esse aqui, 262882. Vamos novamente modificar. Itens com dados selecionados, formatar. Então quando você não tem as cores, o RGB ajuda, tá? Limpar. Então eu vou aqui em mais cores, personalizar e agora eu vou colocar aqui, ó, 262882. Clique em OK. OK novamente. Eu vou clicar formatar novamente. E agora, como a gente preencheu o fundo em azul, eu quero que a fonte fique branca. Então a gente vai pegar na fonte branca e clique em OK e OK novamente. E agora ele vai mudando, olha só. Está selecionado o catálogo, agora selecionado loja, online e assim por diante. E agora eu não quero que tenha bordas, né? Eu quero que esteja sem bordas os nomes aqui. Muito bem, vamos clicar novamente na segmentação de dados, opções, botão direito, modificar. E agora nós vamos pegar aqui, ó, seleção cancelada com itens e dados. Então nós vamos deixar a fonte, pode ser esse azul mesmo. A borda vamos deixar sem nenhum. Preenchimentos também sem preenchimentos. Clique em OK e OK. Então percebam que ele tirou o tracejado e deixou essa fonte azul. E agora ele ficou parecido com isso aqui, só que eu aumentei a fonte e também o tipo de fonte. Agora vamos novamente clicar opções, botão direito, modificar. E agora perceba então que a gente fez aqui era seleção cancelada de itens com dados, ou seja, eu estou cancelando essa seleção, somente essa, e ela tem dados. O que é com dados? Às vezes pode aparecer, por exemplo, que eu tenho meses de janeiro, só que eu não tenho dados em janeiro do meu filtro que eu selecionei. Então ele vai aparecer aqui janeiro, e como ele não tem dado nenhum, ele vai ficar com uma outra cor ainda, que a gente não vai trabalhar agora porque a gente não vai usar, tá? E agora sim, ó, itens com dados focalizados selecionado. Então percebam, eu já vou mostrar o que ele acontece, tá? Eu vou deixar eles sem preenchimento. A borda, eu vou deixar somente uma borda no canto inferior, aqui é uma borda inferior. E até vou colocar a fonte negrito para a gente ver que ele vai mudar um pouco. Vamos clicar em OK novamente. Então olha só, quando eu passar o mouse em cima desse aqui, ó, é com dados selecionados, tá? Olha só, vou clicar aqui e ele altera. Agora eu quero que altere para todos esses aqui que é sem seleção, né? Novamente aqui, opções, botão direito, modificar. E agora sim, itens sem dados focalizado. Na verdade é esse aqui, ó. Seleção cancelada de itens com dados focalizado, tá? Então é uma seleção cancelada, que ela não está selecionando isso aqui. Ele tem itens dentro e os dados são focalizados. Quando focaliza, o que é? Quando eu passo o mouse, né? Formatar, preenchimento, então vamos deixar limpar novamente. Borda, vamos clicar em nenhum. Vamos pegar esse azul aqui, botar uma borda inferior. E a fonte, vamos também deixar a cor azul em negrito, em OK e OK. Então olha só.
Aqui também faltou mudar a cor da fonte, né? Então toda vez que eu vou selecionando, olha só. Novamente, opções, botão direito modificar. Agora itens com dados focalizados selecionado. Vou mudar aqui para azul. Então agora está tudo selecionado, tá? É uma aula bem rápida para vocês. Então eu deixei vários modelos para ter uma ideia de que vocês podem fazer, olha só. Então vocês podem baixar essa planilha para vocês terem uma ideia do modelo, como é que é feito. Para saber como é que é, você clica aqui, né? Você vem em opções. Olha só, está focalizado aqui o exemplo 2, modificar, e aqui você tem os modelos, né, que eu fiz. Por exemplo, aqui em cabeçalho, itens com dado selecionado, eu tenho aqui qualquer fonte, com a cor de fundo e assim por diante. Legal? É só para ter um modelo e para vocês terem a possibilidade do que a gente pode fazer de formatação. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Deixe o like que me ajuda muito a saber se vocês estão gostando da minha aula. Legal? E deixe também seu comentário, que eu adoro quando vocês deixam seus comentários. Legal? Até a próxima aula, galera. Valeu!